Essa aqui é a primeira aula do curso Optimims, hoje, 7 de junho, né? Nós vamos falar sobre carteiras digitais, DLTs, que são Distributed Ledger Technologies, ou tecnologias de planilhas distribuídas, ou tecnologias de bancos de dados distribuídos, mais ou menos. Eu não sei a tradução certa, mas depois eu vou pedir ajuda para meus colegas da computação. E blockchain, que é a tecnologia que a gente vai se centrar nesse curso. Sobre carteiras digitais. O que são carteiras digitais? As carteiras digitais para blockchain são aplicativos, ou seja, softwares que são desenvolvidos para que o usuário possa se conectar a uma rede de blockchain, seja para se identificar um chain, ou seja, para dizer eu sou essa carteira, eu estou associado a essa carteira, né, que por trás disso, na verdade, é uma hash, né, um código, e poder realizar transações. Essas transações podem ser tokenizar, ou seja, colocar arquivos digitais na blockchain, comprar tokens, vender tokens e transferir tokens, ok? Essas são as principais atividades, as principais coisas que a gente consegue fazer com as carteiras digitais. Existem centenas de carteiras digitais para blockchain, ok? Muitas mesmo. Eh, Algumas funcionam apenas como uma única rede de blockchain, outras funcionam com muita rede de blockchain, e a grande maioria funciona apenas com redes de um único ecossistema de blockchain. E eu vou explicar um pouco sobre isso pouco a pouco. Alberto, só uma questão, não sei se é só aqui comigo, Uhum. a visão da tua tela está alternando com um GR que, como se estivesse piscando. O pessoal quer G- confirmar se isso também está acontecendo com vocês? GR? Tá acontecendo aqui também. O que é GR? Aparece a tua tela, né? Uhum. Mas ela sai e entra um GR e o bonequinho de uma pessoa não identificada. Eu não sei o que que é o GR, mas a tua tela não está Ah, firmando, sim, é o Rocha. Peraí. Eu já tinha percebido certo? que ele está aparecendo. Eu não sei como ele está conseguindo fazer isso. Pois é, É, vamos ver o que que é possível fazer aqui, se é possível fixar a tua tela de alguma maneira, Uhum, até a gente dominar essas manhas do do uhum. Teams. Vamos lá. Tá bom, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Só um pouquinho. Parar. Deixa eu cuidar disso agora. É Gustavo Rocha, aparentemente. Eu não sei, ele está tentando projetar alguma coisa. Gustavo, Uhum, se você está uhum. realmente tentando, por favor, pare. Ó, novamente aparece Uhum. Pois é, aparece aqui. saindo. Vamos ver Uhum. agora. Agora sim. Mas eu acho que foi. Entra de novo, Alberto, para a gente verificar se agora foi resolvido. Uhum. O Gustavo pediu para entrar de novo, eu aceitei. Vamos ver se o problema para. Se não parar, a gente resolve de outra maneira. Cadê a minha apresentação? Tá aqui. Vamos continuar então. E, pronto. A grande maioria das carteiras digitais funciona apenas com redes de um único sistema de blockchain, ok? A gente vai para a definição de carteira digital da Ethereum, ok? Segundo a própria Ethereum, que é a maior rede de blockchain que existe e que usa contratos inteligentes,
As carteiras digitais Pretium são aplicativos que permitem que você controle a sua conta. Assim como uma carteira física, ela contém tudo o que você precisa para comprovar a sua identidade e gerenciar os seus ativos. A sua carteira digital permite fazer login em aplicativos, ver saldos, enviar transações e verificar sua identidade. As carteiras são utilizadas pela maioria das pessoas no gerenciamento de identidade e ativos digitais. Tá? O link para essa página do Ethereum está ali embaixo, então as pessoas podem consultar. Tem muita informação interessante nessa página da Ethereum. Vamos então falar sobre MetaMask. Se houver alguma pergunta no chat, alguém me avisa, porque eu não estou acompanhando o chat, e aí eu tento responder por aqui, tá bom? Mas no final vai ter uma sessão para dúvidas também. A MetaMask é uma das carteiras que se conecta principalmente com as redes do ecossistema da Ethereum. Com todas as redes do ecossistema da Ethereum. A MetaMask tem mais de 100 milhões de usuários. Os plugins que ela tem, elas atendem a grande maioria dos navegadores e inclusive tem uma versão para celular, uma versão mobile, né? Essa aqui é a página principal da Ethereum, tá? Tem aí a MetaMask, o link está aí, metamask.io. A gente precisa que vocês abram uma carteira MetaMask para o desenvolvimento do curso, tá? Mas eu vou passar depois as instruções como fazer isso aí. Essa aqui, como instalar uma MetaMask, tá bom? Então, basicamente, eu sugiro, primeiramente, fazer isso por plugin para o browser, para o navegador, e depois, numa segunda etapa, vocês importam essa carteira que vocês abriram pelo navegador para a sua versão celular, tá bom? Não precisa ter uma versão no browser e outra versão no celular. Você pode ter um espelho da sua carteira digital MetaMask que você configurou com o plugin no browser, você pode ter um espelho dela no seu celular e não necessariamente duas diferentes. Isso aqui é um manual pequeno, mas bem bacana sobre como instalar MetaMask e como poder usar, tá bom? Vamos fazer uma demonstração rápida aqui, só um pouquinho. Fala, Serra. Serra, você pode me interromper, tá? Você estava com seu microfone. Aí tem um microfone e tá funcionando. Vocês podem me interromper se tiver alguma dúvida, enquanto eu procuro uma coisa aqui. Serra diz que tá mudo. Pois é, mas eu autorizei, peraí. Ok. Acho que tem alguém com a mãozinha levantada. Pode Eu colocar sei, no chat. É Serra? é. Então, ok. Deixa eu achar o Serra aqui. De novo, vou autorizar ele. Pronto, Serra, você está autorizado aí. Rodrigo também levantou a mão. Rodrigo, você está com seu microfone ligado, não tá? Rodrigo não está mais aqui, inclusive. Tô autorizado o microfone, Rodrigo, não sei por que não tá. Deixa eu abrir o.
Vocês conseguem ver essa minha tela? Sim, Alberto, Seguimos conseguimos. sim, professor. Tá bom. Então, nós vamos instalar a MetaMask aqui rapidinho para vocês verem como que instala. Estou na página principal da MetaMask, vou fazer o download, tá bom? É para Firefox, vou instalar MetaMask aqui na Firefox. Vou instalar o plugin, né? Isaac, enquanto isso, consegues acessar? Tem gente que entrou atrasado na sala de espera. Eu vou Não instalar. consigo não, professora. Eu não tenho permissão. Tá estranho, Isaac, não sei como isso aconteceu. Criar uma nova carteira, ok? É muito importante seguir a recomendação que eles falam, ó. Sempre modifique seus settings, né? Para ser o mais privado possível. É, sempre tentar ficar anônimo. Nunca coletar informações desnecessárias. Nunca coletar seu endereço IP e nunca vender seus dados. Isso é o que eles prometem como carteira digital, tá bom? Concordo. É, vocês têm que colocar um password aqui. Tá bom? Eu entendo que MetaMask não pode recuperar essa senha para mim e não pode mesmo. Então, se vocês esquecerem sua senha, vocês nunca mais vão poder acessar essa carteira. Vão ter que criar uma outra, tá bom? Criar uma nova carteira, nunca. Isso aqui é o browser que fez, tá? E aí ele pede para segurar sua carteira. Ele vai dar as frases secretas da recuperação, tá? E aí vocês vão poder guardar essas frases e essas são as frases de recuperação da sua carteira, tá bom? Então assim, eu vou parar por aqui, mas a próxima etapa ele dá as frases para você, tá? Geralmente 12 palavras, né? A chave da sua carteira. Essas 12 palavras é como se fosse a senha da sua conta corrente. Ou seja, sob nenhuma hipótese, vocês podem passar essas palavras, essas 12 palavras, para ninguém, tá? Não importa quem pedir, eu nunca vou pedir, os professores nunca vão pedir, os monitores também nunca vão pedir, tá? É super importante que vocês se lembrem a todo momento. Se alguém está pedindo as 12 palavras da sua carteira digital, essa pessoa está de má fé. É a mesma coisa que pedir a senha da sua conta corrente, tá? Sob hipótese nenhuma, vocês podem ou devem compartilhar essas frases. Eu vou parar por aqui, mas o próximo passo é esse. Ela dá as 12 palavras, ela coloca na tela e vocês têm que guardar. Idealmente não no computador. Vocês escrevem num papel, vocês imprimem na impressora e guardam num papel bem guardado num lugar seguro para não perder, porque em algum momento vocês vão precisar dessas palavras-chave. Tá bom? Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, posta no chat, por favor. E aí, algum dos monitores, algum dos professores vai passar para mim e eu vou poder responder, porque eu não estou controlando o chat, tá bom? Tem uma pergunta aqui, é, é só uma lembrança, na verdade, né? Na abertura de conta, você recebe uma chave privada. Se você esquecer essa chave, não há como recuperar a conta. É só uma lembrança, eu acho, para o pessoal. Sim, a chave privada são as 12 palavras, Uhum. tá bom? É a mesma coisa que é a senha da conta corrente.
Só que na senha conta corrente você ainda pode ir no banco, fala com o gerente, se identificar, mostrar sua identidade. Na MetaMask e nas outras carteiras digitais não existe isso. Perdeu sua senha, esqueceu, o conteúdo da sua carteira será perdido, tá? Porque nem você, nem outra pessoa vai conseguir acessar o que você tem na carteira, tá? Tem outra pergunta do Flavos. Tem jeito de instalar em outros navegadores? Não usa nem o Chrome nem o Firefox. Perfeito. Aqui, ó. Chrome, Firefox, Brave, Edge e Opera. Tá bom? Todos esses navegadores são contemplados pela MetaMask. Vamos passar para o próximo, então. A segunda carteira que eu quero falar é a Kepler, tá? A Kepler, ela se conecta principalmente com as redes do ecossistema da Cosmos. Ela se conecta com mais de 40 redes de blockchain nativas, ou seja, que existem no ecossistema da Cosmos, e também se conecta com mais de 70 redes de blockchain não nativas, ou seja, que não são necessariamente parte do ecossistema da Cosmos, que são redes fora da Cosmos, mas que por uma questão de interoperabilidade, de comunicação, a Kepler consegue se comunicar com elas, tá bom? No momento tem mais de 1 milhão de usuários, bem menos que a MetaMask, né? Você vê que a MetaMask tem 100 milhões de usuários, e tem plugins para a grande maioria dos navegadores, provavelmente os mesmos navegadores que a MetaMask contempla, e também tem uma versão para celular. Essa aqui é a página da Kepler, tá bom? O link está aqui. Eu não vou mostrar como instalar, mas ele é muito simples e muito parecido com a MetaMask. Inclusive, oferece a possibilidade de você abrir a carteira com o seu endereço de Gmail. Tem uma outra carteira que é mais recente, que chama Inmax. É uma tecnologia nova, eles usam a tecnologia Plasma, uma coisa realmente nova no ecossistema de blockchain. O endereço está aí, depois quem tiver interesse, dá uma olhada. Eles se comunicam com o ecossistema majoritariamente com o ecossistema de Ethereum, tá bom? Essas carteiras aqui que eu listei, que eu fiz esses prints, elas estão listadas no site da Optimins. Nesse endereço tem todos os aplicativos que atualmente funcionam no ecossistema da Optimins. A Optimins é uma rede de blockchain que ela roda no ecossistema da Ethereum, tá bom? Então ela é compatível com o Ethereum, ela faz parte do ecossistema da Ethereum, a Optimins, e são essas carteiras, tá bom? Tem mais de 50 carteiras, mais ou menos, que funcionam só na Optimins ou são compatíveis com Optimins, tá bom? Então vale a pena vocês visitarem esse site ali para vocês verem todos os aplicativos, todas as dApps, né, aplicativos descentralizados que funcionam, que foram desenvolvidos na rede Optimins. E lá também tem uma lista das carteiras que funcionam com a Optimins. Uma pergunta, Alberto. Aqui para o Claro? curso, tanto faz o pessoal abrir qualquer uma ou a recomendação é abrir a MetaMask, por alguma razão? Excelente pergunta. Eh, todas as que para o curso, todas as que funcionem com Optimins ou contemplem a rede Optimins servem para a gente. Agora, eu recomendo usar a MetaMask, porque a MetaMask, pela quantidade de usuários que tem, ela também tem um número grande de desenvolvedores e de suporte técnico. Não é suporte ao usuário, tá? É suporte técnico, ou seja, a quantidade de desenvolvedores por trás na MetaMask é grande. Então, assim, sempre tem alguém fixando rapidamente alguns bugs ou atualizando constantemente a carteira, tá? Equipes pequenas de desenvolvedores não dão conta, né? Por ser pequeno, por ter provavelmente pouco financiamento também, poucos recursos, de atualizar ou resolver rapidamente os bugs. Então, assim, a MetaMask vai atender muito bem os objetivos desse curso aqui.
não apenas porque ela atende muitas redes do ecossistema de Ethereum, incluindo a Optimism, mas também porque ela é muito fácil de usar, muito amigável para usar. Tá? Então vamos ficar com a MetaMask para o curso. Eu vou pedir que todo mundo abra sua carteira MetaMask, tá? Eu vou fazer um exercício aqui a pouco para vocês verem como que funciona rapidinho, para quem nunca viu, embora deve ter pessoas que já usaram, que já transacionaram com a MetaMask, mas eu vou fazer uma pequena demonstração para quem nunca usou, tá bom? E deixa eu passar para uma outra carteira que chama Candid. Candid é uma carteira bem recente, e eu disse no começo que existem carteiras que atendem um grande número de redes blockchains, existem carteiras que atendem uma única rede de blockchain, e existem carteiras que atendem somente redes de um único ecossistema, né? A Candid é uma carteira digital que atende uma única rede de blockchain, Optimism, tá bom? Ah, mas o que ela tem de tão especial assim que ela precisou nesse ultra especializar em uma única rede de blockchain como a Optimism? Primeiro que eles foram financiados, né, pela rede Optimism para fazer esse desenvolvimento, e segundo que a tecnologia que eles usam chama Account Abstraction, é um tipo de carteira digital que na verdade é um contrato inteligente. A carteira é o contrato inteligente, tá bom? Propriamente dito. A MetaMask não. A MetaMask é uma carteira, ela não é um contrato inteligente. Nesse caso, a Candid, a carteira Candid, ela é de fato um contrato inteligente, tá? Então você consegue depositar dinheiro para automaticamente ou periodicamente pagar pelas transações, você consegue digamos, fazer alguma promoção, se você quer monetizar alguma coisa, enfim, tem muitas, como que eu diria, vantagens de uma carteira digital que é um smart contract, tá? E outra coisa, ela funciona principalmente na Optimism, mas ela não funciona em outros ecossistemas. E a diferença da MetaMask, ela consegue atender a grande maioria ou todas as redes do ecossistema de Ethereum, a Optimism ela só atende a Optimism porque por ela ser um contrato inteligente, a carteira ser um contrato inteligente, o deploy desse contrato inteligente foi feito na Optimism. Então, para ela se comunicar ou para ela atender outras redes de blockchain, ela teria que fazer o deploy desse contrato inteligente em outras redes de blockchain, ou seja, teria que multiplicar o deploy desses contratos em outras redes. E eles não têm essa finalidade, eles querem começar se centrando só na rede Optimism. Então, o contrato que eles mintaram, né, que eles fizeram o deploy, só funciona por enquanto na Optimus. É uma ultra especialização, mas é um outro tipo de tecnologia. Então, Distributed Ledger Technologies. Eu não sei se sabe a tradução disso aí. Sou péssimo de passar isso aí para o português. Alguém sabe? Luísa, Rodrigo, Serra? Bom, eh, eu traduziria como tecnologias de planilha distribuídas, ou alguma coisa assim. Eu tenho dois gráficos para apresentar sobre isso, né? E eu reaproveitei um gráfico pronto, eu estou dando os créditos a esse gráfico aqui embaixo, né? Porque não é meu. Então é sempre bom citar a fonte do que você está reutilizando. E esse gráfico mostra a diferença entre uma ledger distribuída e uma ledger centralizada. Por exemplo, o banco é uma entidade centralizada e verificada, né? As transações numa ledger, numa planilha centralizada, são verificados, gravados e executados por uma única autoridade, uma autoridade central que é o banco.
tá bom? Então é uma rede centralizada de transações. No, no caso de uma rede distribuída, né, sem uma entidade central, né, eh, a rede inteira grava e valida cada transação, né? Então, basicamente, tem muita gente validando as únicas transações e cada unidade, cada nó dessa ledger distribuída tem uma cópia de todas essas transações. E blockchain se encaixa no gráfico do lado direito, tá? No Distributed Ledger. Então, se alguém diz que a blockchain é uma Distributed Ledger Technology, uma DLT, é verdade, porque ela é, tá bom? Ela não é centralizada, ela é distribuída. E isso aqui, a fonte é a mesma, eu peguei os gráficos dele porque achei bem interessante. É como uma blockchain funciona. Essa aqui é a maneira mais simplificada de explicar como que uma blockchain funciona, tá bom? Uma transação é solicitada, tá? Essa transação gera um bloco, toda transação gera um bloco, conjunto de blocos resulta numa blockchain, ou seja, numa cadeia de blocos, por isso que chama blockchain. Quando o bloco é gerado por conta da transação, esse bloco é enviado para todos os nós da rede. A rede de blockchain é composta por nós. Bom, então, esse bloco é enviado para cada nó da rede, né? Os nós validam a transação, ou seja, dizem se é verdadeira, se ela tem que entrar, né, no final da cadeia de blocos, né, e recebem um incentivo financeiro em tokens, né, para o Proof of Work, que é o mecanismo de consenso da blockchain, tá bom? Finalmente, depois disso, no último passo, no passo 5, o bloco validado pelos nós, né, é adicionado na blockchain, ou seja, a blockchain ganha mais um bloquinho no final, que é o bloco que originou aquela transação lá no começo, no número 1, tá bom? Conceitos de blockchain. A gente vai falar, mas rapidamente, eu prefiro demonstrar, sobre a descentralização, transparência, rastreabilidade e privacidade da blockchain. A blockchain é descentralizada, acho que não tem mais aqui. A blockchain é descentralizada porque ela não tem uma autoridade central, né? Toda vez que inicia uma transação, como eu mostrei aqui, essa transação gera um bloco. Esse bloco vai para os nós validarem. Vai para muitos nós validarem. Alguns deles vão validar, ou a maioria deles vão validar o bloco. Depois de validados, né, os validadores recebem um incentivo financeiro em tokens pela validação e o bloco adicionado na blockchain. Então, assim, é descentralizado por conta disso, porque não depende de uma única pessoa ou de uma autoridade central. Ele é transparente porque eu consigo acompanhar todas essas transações na blockchain, principalmente no ecossistema de Ethereum. E a Optimism faz parte do ecossistema de Ethereum. Então, assim, eu vou mostrar depois como que eu acompanho uma transação, tá bom? Rastreabilidade tem a ver com a transparência, porque desde o momento que eu consigo ver as transações publicamente acontecendo, eu consigo rastreá-las. Eu sei qual transação de origem a qual bloco, né? E qual que é o bloco seguinte dessa transação. Eu consigo rastrear o caminho dos tokens, porque eles são transparentes, são públicos e são rastreáveis. E ao final, vou falar rapidamente sobre privacidade, que é algo muito raro em blockchain, tá? Por definição, a blockchain ela nasceu para ser transparente e rastreável, rastreável. Então, a privacidade realmente é algo muito raro em blockchain. Deixa eu parar de projetar aqui. Tem mais alguma pergunta, gente? Alberto,
Uhum. Aproveitar que eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, mas privacidade e transparência podem parecer à primeira vista coisas que são, na verdade, uma contrasta com a outra, não? Porque eu entendo que a transparência é a transparência das transações, né? De tudo que vem acontecendo na rede de blockchain, e a Uhum. privacidade tem a ver com os recursos, ou não? Essa é a pergunta. Então, a transparência é porque eu consigo ver tudo o que está acontecendo. Então, a transação é transparente. Isso, Eu exato. consigo saber que carteira originou a transação, que, Uhum. que terminou culminando num bloco novo na blockchain, né? E eu consigo rastrear, entendeu? Eu consigo dizer, olha, esse token aqui saiu dessa carteira, mas ela passou Isso, depois por 50 carteiras diferentes, entendeu? isso. Essa Uhum. rastreabilidade só é possível por conta da transparência, Sim, sim, entendeu? Então, assim, a rastreabilidade é consequência da transparência. E a sim. privacidade é o Ah, oposto disso tudo. claro. A privacidade é algo raríssimo em blockchain, porque a blockchain não foi desenvolvida com privacidade em mente, ela foi desenvolvida pensando na transparência, rastreabilidade, enfim, tá bom? Ok. Deixa eu catar aqui o que eu ia mostrar para vocês. Professor, aproveitando, Sim, sim, sim. tem algumas pessoas que estão querendo entrar na sala. Eu picotou, Isaac. Fala de novo. Oi, retornei. Picotou aqui. Tem algumas pessoas que Ah, é que estão precisando entrar na sala. Alberto, só tu estás como administrador, o host E- não consegue aceitar entrar e parece que tem gente Eu tentando entrar. aceitei. Não, eu já aceitei todo Aceitou mundo agora. todos já? É todo, tô aceitando em blocos, Aham, ok. tá bom? Eu vou fazer uma demonstração aqui. Eu só queria achar o. Deixa eu ver aqui. Bom, não tem mais ninguém no lobby. É, Deixa eu compartilhar minha tela. Ok, vocês conseguem ver minha tela? O Brave? Sim, Maravilha. Então, eu vou abrir aqui a MetaMask, a minha MetaMask. Vocês conseguem ver isso? Eu não sei. Acho que conseguem, né? A MetaMask aberta? Alô? sim, Alberto, o que a gente está vendo é toda a estatística ali ok, que deve ser a tua MetaMask. Isso. Vocês estão conseguindo ver a carteira de fundo branco ali, né? A gente a gente está vendo o fundo de tela dizendo dos trackers, da Não, não. banda, En- time. Não, Então não estamos tá, vendo então não tá isso. Vendo funcionando. o fundo do. Então deixa eu mudar o modo de compartilhamento. Para tela cheia, né? Isso. Vou mudar o compartilhamento. Tá bom. Aqui. Eu imagino que agora eu vou pegar a MetaMask aqui. Agora sim. Perfeito. Tá bom. Bom, essa aqui é minha carteira MetaMask. Eu abri especificamente para esse curso aqui porque eu quero fazer uma demonstração. Eu tenho nessa MetaMask 0,001 ETH. ETH é o token de Ethereum. O nome do token chama Ether, mas a abreviação a gente fala ETH. No câmbio de hoje, 0,0001 ETH é 52 centavos de dólar, tá bom? Eu tenho também o token OP, mas ele não está aparecendo aqui. Então, vou ter que fazer. É bom que vocês já vão ver como que eu faço isso. Ah,
Ele não está deixando. Tá, pronto. Eu vou adicionar o contrato. Eu preciso do contrato da Optimins. Esse aqui é um site que tem todos os tokens. E para quem nunca viu, né? Eu fui especificamente na Optimins aqui. E ele vai me mostrar o contrato da Optimins aqui. O contrato inteligente que representa esse token OP. Ok? O contrato que representa o token OP é esse aqui. Eu posso adicionar ele na Trust Wallet, que é uma outra carteira. Ou eu posso adicionar ele na minha MetaMask. Então, como eu já estou com a MetaMask aberto, eu vou adicionar o contrato inteligente do token OP na minha carteira digital. Ok? E aí eu vou vir aqui, vou abrir minha MetaMask de novo. E aí eu só tinha ETH, porque eu não tinha adicionado o contrato inteligente do token OP. E aí, além dos 0,001 ETH, eu também tenho 0,34 OP, perdão, 0,15 OP, que equivale a 0,34 centavos de dólar. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Pergunta? Alberto, pode explicar essa questão do contrato? Por que o contrato? Porque qual é a diferença do token OP para o token ETH? Ok. Cada token, ele tem um contrato inteligente por trás dele. Tá bom? Todos os tokens, absolutamente todos os tokens, eles se originam num contrato inteligente. Tá? Então, o token ETH, ele é um contrato inteligente. Digo mais, por exemplo, o token ETH no ecossistema da Optimism tem esse contrato inteligente aqui. O token ETH na Ethereum, na rede Ethereum, tem um outro contrato inteligente. Tá bom? Então, assim, porque os contratos são rede específicos. Um contrato, ele não vale para todas as redes. Tá? Então, eu posso ter ETH no ecossistema, na rede da Ethereum. Ele vai ser um contrato inteligente X. Mas eu posso ter ETH na rede Optimins também. Mas é um contrato inteligente Y. É o mesmo token com diferentes contratos inteligentes. Por quê? Porque cada rede tem os seus próprios contratos inteligentes, mesmo que seja para representar os mesmos tokens. Tá bom? No começo é meio confuso, mas é basicamente isso. Tá? Tem várias perguntas aqui, Alberto, relativos a isso, né? Ao Vamos, contrato inteligente, porque vamos embora. eu acho que elas estavam aqui se acumulando, mas eu acho que eu vou te passando, tá bom? Tá bom, à vontade. Então vamos lá. Eu vou começar aqui só um minutinho, subir aqui. Tem muita pergunta aqui acumulada que não Que estava bom, aparecendo para nós, tá bom? que bom, que bom. Deixa eu descer aqui. Então, o Alisson dizendo, sou bem iniciante, na verdade, leigo, né? Ele está perguntando sobre a questão do bloco, lá no início, lá ainda, né? Então, dizendo assim, olha, como que se validam esses blocos, a transação? E o Numa respondeu, um bloco equivale a uma transação. Exato, Numa sabe de tudo. Agora, os nós da rede competem para resolver um desafio matemático complexo, chamado prova de trabalho, que foi um conceito que ainda não se verificou aqui, né? Uhum. Então, o bloco é o seguinte, é aquele gráfico que eu apresentei um pouquinho atrás, né, que assim, eu inicio uma transação como usuário, eu inicio uma transação. Essa transação vai originar um bloco. Cada transação, toda transação inicia um bloco. Esse bloco, ele é mandado para os nós, para os validadores. E aí, se a maioria dos validadores dizer, olha, esse bloco está ok, ele cumpre com todos os requisitos do que um bloco, né, tem que ter, e eles aprovam,
Então, os validadores, né, que validaram esse bloco recebem um incentivo, um reward, né, em tokens por ter validado esse bloco. E esse bloco, depois de validado, ele é adicionado no final da blockchain. Se a blockchain tinha 1000 blocos, esse novo bloco, com esse novo bloco, passa a ter 1001 blocos, entendeu? Então, quando uma rede de blockchain diz ultrapassamos 1 bilhão de transações, quer dizer que eles ultrapassaram 1 bilhão de blocos, tá bom? Então, o bloco equivale a uma transação, que é a pergunta do Alan. Exatamente isso. Toda transação gera um bloco. Eu transferi um token de uma carteira para outra. É uma transação, é um bloco. Eu comprei um token, é uma outra transação, ou seja, é um outro bloco. Eu troquei um token por outro. É uma transação mais um bloco. Todas as transações geram blocos. Absolutamente todas. Eu mintei um contrato, né? Eu desenvolvi um contrato inteligente e coloquei na rede Optimins, né? Mintei, coloquei na rede Optimins. É mais um bloco. Tá bom? Então, acho que essa tua explicação já responde o que o Alisson perguntou, se uma blockchain validada por uma rede não estará válida em outra. Se eu posso transferir, estou entendendo que se foi validada. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Repete para mim. Ele pergunta, uma blockchain validada por uma rede não estará válida em outra? Uma Não. blockchain não, um bloco, né? Exato. Um bloco que é validado por uma rede, ele é válido nessa Isso. rede. Não é válido em Uhum. outro, não. Tá? Então, cada rede de blockchain, como o nome diz, é uma rede, né? Então, assim, algumas se comunicam, né? Por exemplo, eu consigo passar tokens, eu consigo converter meu ETH, né? Meu ETH na Optimins para meu ETH na Ethereum. Existe essa interoperabilidade, né? Não é o mesmo contrato, né? Mas aí existe um aplicativo que chama Bridge, né? Uhum. Que me ajuda a passar meu token, que é um contrato X na rede Optimins, para o mesmo token ETH na Ethereum, que é um outro contrato inteligente. E aí eu consigo ter o mesmo token que estava na Optimins na Ethereum, né? É o Bridge que ajuda a fazer essa passagem, tá? Mas eles são contratos inteligentes diferentes. O Bridge ajuda a fazer a passagem de um token de uma rede para outra, tá bom? Dentro da mesma rede é muito mais fácil, porque eles não precisam sair da mesma rede. Por exemplo, eu fazer a conversão de ETH de Optimins para o token OP, que já é o token nativo da Optimus, é rapidíssimo, barato, fácil. Porque eu estou trocando tokens na mesma rede. Então não precisa de interoperabilidade. Tá bom? Uhum. E a interoperabilidade acontece por quando há acordos feitos dentro de um ecossistema de rede. É isso. Acordos e incentivos, porque Sim. toda transação paga gás. Gás é o CPMF da blockchain. Tá? Então, assim, como que as blockchains se autossustentam? Como que elas monetizam? Com gás, com taxas de transação, que a gente chama de gás, né? Então, a taxa de transação é CPMF. Toda transação que você vai fazer, você paga uma taxa. Toda. Aí, dependendo da rede mais barata e mais cara, a transação mais rápida, mais lenta, mas o sustento da rede de blockchain é basicamente taxa de transação. Você pode pagar centavinhos de dólar ou pode pagar 10 dólares por uma transação, dependendo, né? As transações, as taxas de transação mais caras no ecossistema da blockchain são, primeiramente, Bitcoin, que as taxas de transação são caras, e a segunda mais cara é Ethereum, tá bom? Então, tem um comentário do Felipe. Vejo várias empresas lançando wallets, falando de descentralização, mas no fundo, quando vou analisar, elas são totalmente centralizadas?
Eh, depende de que tecnologia eles estão usando. Por exemplo, a MetaMask, ela é desenvolvida e oferecida por uma empresa. Essa empresa é uma empresa centralizada. A MetaMask em si, ela não precisa da aprovação de ninguém para você transacionar, né? Mas a empresa que desenvolve e oferece a MetaMask é uma empresa normal, não é uma empresa descentralizada. Agora, como a MetaMask funciona é descentralizada, Sim, entendeu? É diferente. Por exemplo, a Candid, que é aquela wallet que usa contrato inteligente, ela é completamente descentralizada. Acho que nem empresa tem, provavelmente. Entendeu? Ela é um contrato inteligente, entendeu? Algum dia a Receita Federal, né, vai descobrir isso, vai conseguir entender isso e vai tentar taxar isso aí. Porque assim, como você taxa um contrato inteligente? Né? Não tem é um, CNPJ, não tem é endereço um, físico, não tem é um nada. modelo, é um modelo completamente diferente de negócio que ainda não se. Não, é difícil, né? É difícil para o sistema financeiro tradicional Uhum. chegar e encaixar isso no sistema atual, né? Porque é completamente diferente, né? Outros, Completamente. outros comentários, Alberto, do Renan. Cada token possui um código identificador, então, para poder ter essa rastreabilidade, correto? Corretíssimo. Aqui, pra você ter uma ideia aqui, ó, tá vendo? Uhum. Esse aqui é o smart contract, o contrato inteligente, né? Do token OP, do token OP na rede Optimins. Esse identificador é único. Tanto é que quando eu peço para ele adicionar na MetaMask, ele abre a minha MetaMask e já bota lá, porque esse número é único. Entendeu? Certo. Rodrigo está pedindo se tu podes colocá-lo como host. Eu posso tentar. Tá. Enquanto isso, Alisson pergunta: uma blockchain validada por uma rede. Ah, não, isso a gente já tinha perguntado. Se, se o bloco validado por uma rede, né? Vamos adiante. O identificador também já se respondeu. Falou sobre a cópia do contrato, que seria o ID do token, não, né? O que seria um contrato. Agora sim, né? Então, o que seria o contrato inteligente? Eu acho que isso tu já vens comentando bastante, mas para quem é iniciante não é um conceito tão intuitivo assim. Uhum. Vou explicar. Não tô nem achando o Rodrigo aqui, tem tanta gente. O Teams é estranho, né? Ele não apresenta para mim a lista das pessoas, ele apresenta só as bolinhas e aí exibir todos, ele não deixa clicar. É, Então, não sei, é né? tudo estranho. Teams a gente não está É, tão familiarizado. mas já aceitei quem estava no lobby já. Ótimo, ok. Se É, Rodrigo quiser falar comigo por WhatsApp, pode. tá bom. Então, queres dar uma explicaçãozinha do contrato inteligente? Sim, com certeza. Deixa eu voltar aqui. É, o contrato inteligente é um software, tá bom? É um software. Ele geralmente é um software escrito numa linguagem de programação para blockchain, tá? É, Solidity, se a rede de blockchain é Ethereum ou Ethereum compatível. Rust, que é Polkadot ou Solana, né? E Rust se for para Cosmos também, né? Então, vários ecossistemas usam Rust. Já mencionei três: Cosmos e todas as redes do ecossistema da Cosmos, Solana, que é uma rede de blockchain gigantesca, e a Polkadot, tá? A Ethereum e Ethereum compatíveis, elas usam Solidity, a linguagem de programação. Então, você escreve um contrato inteligente, um software, usando uma linguagem de programação para blockchain, onde basicamente ela diz, olha, eu vou processar dados da seguinte maneira, eu vou receber esse input de dados aqui, fazer um processamento intermediário e eu vou dar um resultado aqui. É um software, como qualquer outro. Só que ele é
específico, ele cumpre tarefas específicas, né? Ele não é multiprocesso, né? Ele não tem muitas rotinas, digamos assim, tá? Então, ele tem alguns métodos aí, mas é basicamente um software. Por exemplo, o token OP, o contrato do token OP, tá? Ele é um software. O contrato é um software, tá? Escrito com certeza em Solidity, tá? E ele foi, depois que ele foi desenvolvido, depois que ele foi curado, passou pela verificação de segurança, né? Ele foi mintado, ou seja, ele foi tokenizado para a rede Optimus, e essa tokenização desse smart contract, né, desse código, essa tokenização desse código, que o smart contract, ele virou uma ele virou uma transação também, tá bom? Então, smart contracts são softwares, basicamente, que fazem alguma coisa específica. O que o smart contract do token OP faz? Ele diz que toda mintagem, que toda vez que você mintar uma unidade desse token, você está mintando um token OP, que ele tem um valor de mercado X, tá bom? Esse token, especificamente esse token, é uma criptomoeda. Ele é um token do tipo ERC20, tá? Todos os tokens ERC20 no ecossistema de Ethereum, eles são criptomoedas. Todos os tokens ERC721 no ecossistema de Ethereum, eles são NFTs, tokens não fungíveis. Então, assim, eu tenho, se não é criptomoeda, provavelmente é um NFT, tá? Embora já tenha contratos que consigam ter criptomoeda e NFTs num único contrato, tá bom? Mas tradicionalmente, né, os tokens mais conhecidos são o ERC20, que é a criptomoeda, e o ERC721, que é o NFT. A gente vai ter uma aula sobre isso na próxima semana, tá bom? Posso continuar aqui? Creio que sim, acho que por enquanto foi o que eu vi aqui de perguntas, né? Mas acho que o pessoal, claro, vai querer explicações maiores sobre NFTs A gente chega em lá. breve. A gente chega lá. Deixa eu só abrir mais uma janela aqui, porque meu. E aí fazer uma projeção aqui. Uhum. Sure. Ok, vamos lá. Então. Ah, peraí. É porque eu limpei o cachê aqui. Eu preciso pegar um dado. Rapidinho. Agora sim. Tá, aonde? Isso não. Faz isso não. Faz isso não. Tem muita janela aberta. Maravilha. Então eu tenho aqui a minha MetaMask. O que que eu vou fazer? Eu falei que ia fazer uma demonstração rápida e eu vou fazer. Eu tenho meu estoque Ethereum, meu estoque Optimism, tokens ETH, token Alberto, OFF. desculpa de novo te interromper, mas por alguma razão o Teams está demorando a carregar as perguntas aqui. Tem ainda mais uma leva de perguntas aqui Tá, que apareceram agora. Mas se tá, quiseres prosseguir, depois tu abres de isso, novo e eu isso, retomo. isso. Deixa eu terminar isso aqui e já a gente faz isso aí. Eu vou enviar, né? eh, Eu vou enviar OP para uma carteira aqui, tá? Eu tenho eu tenho 0,15 OP, tá? Eu vou enviar 0,7 OP e não deixa. Como pode? Ah, sim.
Claro. Eu vou enviar 0,075 OP para essa carteira aqui. Vou mandar 0,70. Tá bom? Eu tenho 0,15, eu vou mandar 0,70 para essa carteira aqui. Tá? Não, vou rejeitar. Eu vou fazer diferente. Eu vou mandar if para essa carteira aqui. Tá? Eu tenho quase 0,14. Vou mandar 0,6, 0,5 para lá. Eu vou mandar 0,0005 if para essa carteira. Lembrando que esse if é um smart contract que mora, né, o que roda na Optimins. Vou mandar para essa carteira. Né? Ele tem uma taxa de transação. Provavelmente ele não vai me deixar mandar. Ah, não, ele deixou. Embora. Você vê que se ele faz a transferência, né? Nesse caso, eu gerei uma transação, ou seja, eu gerei um bloco. Por quê? Porque estou enviando tokens da minha carteira para outra carteira. E isso é uma transação. Essa transação gera um bloco. Ele diz que está confirmado. Bom, então se vocês veem aqui, ó, confirmado. Né? Saiu da minha carteira, foi para essa aqui. Eu mandei isso. Eu posso ver isso no Block Explorer, aqui, tá? A transação. Então, vou ver a transação aqui. O hash da transação é esse aqui, tá? O bloco que eu gerei é esse aqui. Isso foi 31 segundos atrás, ou seja, eu sei quando isso aconteceu. E tá aqui quanto que eu transferi, tá? Então, eu transferi 0,005 ETH dessa carteira, que é essa carteira que eu abri aí, para essa carteira aqui, tá? Eu posso ver o saldo da carteira, eu posso ver se essa carteira recebeu. Se eu clicar aqui, olha, essa carteira recebeu 0,005 ETH, né? 1 minuto atrás. Vocês estão vendo por que a gente fala que blockchain é transparente e é rastreável? Porque ela é, de fato. Eu consigo acompanhar tudo o que está acontecendo. E essa aqui é a minha carteira, que é a carteira que eu mandei. E ele diz que eu tenho, né, tokens. Tá? Esse aqui é o registro da saída. Então, eu realmente consigo acompanhar tudo o que está acontecendo na blockchain. E por isso que a gente fala que ele é transparente e rastreável. Tá bom? Fazer uma transação que só fica registrado. Vocês só não sabem quem fez isso. Vocês sabem que foi essa carteira. Vocês não sabem que essa carteira é do Alberto. E sabem que essa carteira recebeu, mas vocês não têm o nome da pessoa que recebeu isso aí. Tá bom? Então, rastreabilidade e transparência total. Você não, só não tem o nome das pessoas, você não tem o CPF das pessoas. Porque em momento nenhum alguém te pediu CPF aqui. Tá bom? Então era isso que eu tinha para mostrar sobre transações. Luísa, se quiser falar as perguntas. Alberto, queria falar uma coisa. Fala. Independente, por exemplo, você transferiu para essa carteira centavos e foi cobrado centavos também de dólar. Se, de repente, por acaso, você transferisse $1 milhão, a taxa seria a mesma? Seria exatamente a mesma. Então, independente, né, para a galera saber que independente da quantidade de token, né, do volume daquela determinada rede, no caso da Optimus, tem uma taxa muito barata, você pode transferir $1 milhão e pagar centavos pelaquela transação, correto? Correto.
essa taxa de transação varia de acordo com vários fatores, né, Igor? Ela varia de acordo com o horário da transação. Por quê? Porque durante o dia tem muitas transações acontecendo paralelamente. Então, os validadores, eles estão atendendo, estão correndo para validar muitas transações. E como eles estão ocupados, literalmente, quando eu digo validador, não é uma pessoa, tá, gente? São computadores, tá? Computadores computando cálculos para validar um bloco. Então, esses computadores estão ocupados, e se a rede está congestionada recebendo transações, a taxa de transação começa a ficar um pouquinho mais cara. Eu vou colocar um exemplo. Se é 10 centavos a taxa de transação, ela pode passar a ser 12 centavos, 15 centavos, ocasionalmente 20 centavos, que é o dobro, tá bom? Redes cuja taxa de transação é cara, como Ethereum, que a taxa de transação varia entre $5 e $20, aí você já pode imaginar, né? Pode ser $10, pode ser $50 a taxa de transação. Bitcoin é muito mais caro ainda, né? Dependendo do volume e do horário que você está tentando transacionar na rede, as taxas ficam mais caras. Então, se você quer transacionar pagando o mínimo de taxa possível, depois das 11 da noite, é mais seguro depois da meia-noite. De madrugada tem pouca gente transacionando. E são as taxas mais baratas ao longo do dia, né? Tá bom? Só para implementar, mas também assim, que uma das vantagens das L2, né, das blockchains que rodam no ecossistema da Ethereum, é justamente ter uma taxa de transação barata, né? Eles querem oferecer isso aos novos usuários de blockchain um custo mais barato. Então, existe uma competição entre elas para quem tem o processamento mais rápido, a taxa mais barata, correto? Sim, então eu vou falar sobre L1, L2 aula que vem, Igor, mas é isso, né? L1 são geralmente mais caras. As taxas de transação das L1 são geralmente mais caras que as L2, mas é por uma questão técnica mesmo, mas que eu vou comentar brevemente a aula que vem. Eu só não queria furar o cronograma, mas é isso mesmo. Beleza? Então, Alberto, estou voltando lá com umas questões lá do início. Eu acho que é importante a gente ir tratando das questões mais básicas, né? Uhum. O Paulo, cada token uma moeda diferente, né? E pergunta, token é igual a dinheiro? Talvez porque, né, a gente vê ali o IT como uma equivalência para um dólar, né? Mas o token, na verdade, pode ser qualquer tipo de ativo, não é isso? Exatamente. O token na blockchain, vamos dizer, porque tem token em diferentes coisas, né? O token na blockchain é a representação digital, né? É a representação de algum ativo digitalmente, Hum. tá? Esse ativo pode ser uma moeda, né? Por exemplo, o ETH, ela não é uma moeda, ela é uma criptomoeda, né? Eu posso colocar um exemplo bem prático. O real brasileiro, né? O real brasileiro, ele está sendo tokenizado. O governo brasileiro vai lançar o Drex. O Drex é o real digital brasileiro. Então, o Drex é a representação tokenizada Do real. do real brasileiro, entendeu? Uhum. O Pix, o Pix, ele já é um real digital, mas ele não é tokenizado. Repara, né? Uhum. O Pix, Sim. ele só existe digitalmente. Se alguém já pegou na mão alguma vez algum Pix? Não, não, mas ele é a representação digital do real, certo? O Drex, ele vai ser a representação digital tokenizada do real, tá bom? Um Drex vai valer R$ 1, mas ele não é só digital, como ele vai ser um token, porque ele vai existir numa blockchain, que é a blockchain do governo brasileiro.
Não sei se ficou claro. Ou confundiu mais. Não, acho que aos poucos vai clareando, Alberto. A É. Caroline pergunta como é a compra dos tokens. Então, os tokens, eles são comprados de duas maneiras. Numa exchange, né, numa corretora, e aí tem dois tipos de corretoras. A CEX, que é CEX, né, CEX, que são Centralized Exchange, que são as exchanges comuns, né? Tipo que Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin, enfim, são essas empresas que têm CNPJ, ou se não tiverem CNPJ, elas têm um registro público, legalmente registrado em algum lugar, sei lá, com alguma autoridade controladora. Essas são as exchanges tradicionais. Você pode comprar com elas, ou você pode comprar com as DEX, que são as Decentralized Exchange, né? Geralmente, quando você compra nas centralizadas, você pode, no Brasil, você pode pagar com real, né? Nas DEX, nas descentralizadas, onde não tem uma governança central, uma autoridade central, eles aceitam dólar. Você consegue comprar algumas vezes com cartão de crédito internacional, né? Mas essas são as duas principais formas de poder comprar token. Numa acrescentou que poderia ser diretamente com alguém que tenha cripto. Sim, mas aí você pode comprar, desde que você confie na pessoa. Porque assim, tudo bem, você pode desconfiar da descentralizada também. Mas a descentralizada tem um contrato inteligente e automatizado por trás, né? A pessoa, Uhum. se você nunca viu, ela fala para mim, me passa R$ 1.000 que eu vou te passar tantos tokens, você vai ter que acreditar na palavra da pessoa, né? Quem vai mandar quem? O contrato inteligente não, ele recebe, verifica, estando tudo ok, ele transfere. Agora, a pessoa, se a pessoa não tiver bondade ou tiver de má fé, a menos que você conheça, seja teu colega, teu amigo, né? Quem garante que de fato você vai dar R$ 1.000 e ela vai te dar tokens? Né? Ok, sobre a taxa de transação, tem uma discussão ali, né, que pode variar dependendo da rede, dependendo de tudo, todo um contexto, né? Sim, E o Paulo comenta sobre a taxa de transação, isso depende do momento, da hora, da quantidade de usuários dentro da rede naquele momento. perfeito. Oscila muito, mas IT e BTC são bem caras, é o Numa respondendo, tipo, hoje uma conhecida pagou R$ 900 por uma transação em Bitcoin, mas existem as redes mais baratas, tipo as camadas de Ethereum e outras blockchain como Solana, Algorand. Sim, Então, perfeito. é a variabilidade, como a gente vem comentando, Isso, né? isso, isso. Depende E de o... várias coisas. Uhum, ok. Perfeito. Informação corretíssima. Ok, né? O Paulo dizendo não existe um valor exato para cada transação. Solana são centavos. Você pode transferir 1 milhão e ter um custo de centavos. Foi aquilo que tu acabaste de, foi o que foi acabado de discutir, né? Sim, Então, deixa eu ver aqui só um minuto. Ah, Binance é uma corretora, Optimism é uma rede. Qual é a diferença? É uma discussão sobre se Optimism seria igual a uma Binance. Aí dentro da Optimism você trabalha com as cripto e o Rodrigo disse Binance é uma corretora, Optimism é uma rede, ok? Então isso, o Rodrigo já respondeu. é isso. É tipo uma loja de câmbio, como você mesmo explicou, né, Uhum, Alberto? sim, Lugar para investir, etc., e falando das duas R6. O que é o contrato inteligente, de alguma forma, já foi discutido, né? Bolsas de valores, a MetaMask é uma carteira. Bom, bastante dúvidas ainda. Claro, esses conceitos vão se solidificando aos poucos, né? exato. O-
Qual é a diferença de uma corretora para uma rede, eu acho que já ficou claro, né? Então, a corretora, ela vende, né, criptoativos, né? Ela vende tokens com margem de lucro, porque ela é uma corretora cuja finalidade é essa, realmente vender ativos Isso. digitais, né? E a rede É, é onde ocorre todo o ambiente é, de. a rede é a que cria o token, viabiliza o token, desenvolve tecnologia, inclusive corretoras descentralizadas, entendeu? Uma DEX, uma corretora descentralizada, ela pode ser uma DApp, um aplicativo de uma rede. E, de fato, todas as redes de blockchain têm pelo menos uma DEX, que é uma corretora descentralizada. Mas essa não é a finalidade, elas existem e são desenvolvidas para dar fluidez à troca dos tokens, né? Porque, como eu disse de novo, né, o lucro das redes de blockchain está nas taxas de transação. Então, quanto mais você facilitar a transação dentro da Uhum. rede, mais lucro você vai ter, tá bom? Assim como é verdade que as próprias redes de blockchain investem em projetos para serem desenvolvidos na rede deles, porque isso garante a eles cada vez mais transações e, consequentemente, mais taxas, tá bom? Certo, obrigada. É, vamos lá, vamos seguindo aqui. É, o Paulo fez uma analogia, né, das corretoras ainda, né, exchange, corretoras, banco, tokens e coins, moedas, MetaMask e outras são as carteiras de dinheiro, né, acho que é uma boa analogia, né. É, deixa eu descer um pouquinho mais as perguntas. Tudo que transaciona na blockchain gera um contrato inteligente? Acho Não. que não. Não. Não, não. E geralmente as transações passam por algum contrato inteligente, né? Passam ou usam algum contrato inteligente. Por exemplo, quando eu mandei esses tokens para a carteira, ele gerou um bloco, tá bom? Mas se eu tivesse trocado de token, feito o swap do token, eu teria utilizado pelo menos um contrato inteligente para trocar Sim. de um token para outro, tá? Arthur perguntando qual a diferença entre Optimism e outras soluções como a Polygon. Interessante. Eh, Eu vou falar sobre isso na próxima aula. Mas a Optimus é uma rede mais nova que a Polygon, mais recente, com um ecossistema ainda em desenvolvimento. E assim, parecida com a Polygon, eu diria que as duas são L2, né? Fora isso, a tecnologia que eles usam é um pouco diferente. A gente vai falar Mas de níveis, né, no próximo. vamos falar da L1, L2, L3. Certo. Eu acho que a questão do mint, o termo mintar, mint, né? O Tiago está comentando se tudo em resposta a essa questão da transação, ele diz, tudo que transaciona numa blockchain se gera isso. Ele diz assim, o mint do contrato inteligente também gera uma transação. Qual é o termo mint, Alberto? Mintar e tokenizar, né? É, E tokenizar é colocar alguma coisa digital para dentro da blockchain. É. Por exemplo, é, quando você usa, por exemplo, um marketplace de NFTs de arte digital tokenizada, não sei se alguém já usou aí o OpenSea. O OpenSea é o seguinte, os artistas, eles pegam suas imagens, suas obras digitais e eles vão no OpenSea, eles se logam com sua MetaMask, com sua carteira digital e eles sobem, né, o, a sua arte digital, o seu arquivo, o JPEG, o PNG, para a blockchain. Como que isso acontece? Eles fazem o upload, né? Esse arquivo digital gera uma transação que vai gerar um bloco
que alguém vai validar dentro da rede de validadores e finalmente depois que for validado, esse bloco adicional na rede de blockchain. Esse processo de colocar esse JPEG, essa arte digital para dentro da blockchain, né, subir o arquivo para a blockchain, é o processo Uhum. de tokenização. Ou seja, mintar. Tokenizar é basicamente mintar. Então, são sinônimos, Eu acho que deve ter quase. algumas exceções, mas de novo, por exemplo, quando você desenvolve um contrato inteligente, quando você programa um contrato inteligente, você programa isso no seu ambiente de desenvolvimento, no seu laptop, no seu PC. Quando ele está pronto, depois que você fez todos os testes, você minta ele. Ou seja, você sobe ele para a rede, você tokeniza ele. Ah, eu fiz um contrato inteligente, eu quero que ele passe a funcionar na Optimims. Então, eu vou mandar esse código de contrato inteligente para Optimims, eu vou tokenizar ele, ele vai subir, vai gerar uma transação, vai ter uma taxa, etc. E ele vai passar a fazer parte da rede de blockchain Optimus. Se outras pessoas usarem ou interagirem com esse contrato, vão pagar a taxa de transação. Certo. Tem pergunta do Clive, por que as taxas do Bitcoin são mais caras? Por conta da visibilidade, talvez? Não, é mecanismo de consenso. O mecanismo de consenso do Bitcoin é pesado, é o mais pesado de todas as redes de blockchain. É o Proof of Work. Não, proof of Work, é verdade. Então, o Proof of Work, computacionalmente, ele é muito pesado. Então, ele demora muito, o que significa que ele, além de ser mais seguro, o mais seguro possível, ele exige muito poder computacional. Então, como ele exige muito poder computacional e Bitcoin é um token, né, que ele está muito em demanda por conta do valor financeiro dele, existe muita demanda da rede para transacionar e poucos validadores muito ocupados tentando segurar a rede com um mecanismo de consenso que já é pesado. Então, assim, é muita mais demanda do que é possível atender. Então, Sim, isso gera custos altos de taxa de transação. Bom, certo. São 7h23, Alberto. Eu não sei se continuo com as perguntas, o pessoal deixa, eu colocou tenho, várias eu perguntas. tenho dois slides que eu preciso terminar Perfeito. e aí a gente pode passar para. A gente pode guardar as perguntas e aos poucos ir respondendo, porque eu acho que Não, muita coisa depende do que está se adiantando de temas, né? Mas e assim, eu tô achando ótimo, eu adoro as perguntas. isso. Vamos lá. Eu já falei disso, descentralização, transparência e rastreabilidade. Vou falar brevemente sobre privacidade. Eu disse de que privacidade é algo muito raro em blockchain, e ele é. Ela é, né? A privacidade é uma coisa muito rara. Então, existem pouquíssimas redes de blockchain, né? Existem mais de 600 redes de blockchain, mas poucas delas, três, talvez quatro, oferecem algum tipo de privacidade. Existe uma que é muito privada, que assim como a Ethereum é 100% transparente, existe uma que é 100% privada, que é a Monero. A Monero é uma rede de blockchain onde não tem privacidade programável. É tudo completamente fechado. O Explorer dele, vocês viram que eu colei o endereço da carteira no Explorer da Optimus e eu consegui ver tudo. Se você fizer isso na Monero, não vai ver nada. E é proposital, porque eles não querem ninguém mexendo ou garimpando a rede deles, né? É, e a outra é a Secret Network, que ele oferece uma privacidade programável e a gente já trabalha com ele. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até porque não é o foco do curso. Isso aqui é para mostrar para vocês que, por exemplo, o IRS, que é a Receita Federal Americana, ela já chegou a oferecer 1,25 milhões de dólares como prêmio para quem conseguisse hackear, né, a Monero. Ninguém conseguiu, tá? Porque a segurança deles é muito alta realmente. Então, assim, privacidade incomoda.
incomoda porque assim como você tem direito à privacidade, ela é uma via de duas mãos, né? Você pode usar a privacidade porque você não quer expor todos os dados, mas obviamente que sempre vai ter alguém querendo fazer um mau uso da privacidade, se esconder por trás da privacidade para fazer coisas ilegais. E já que a Monero é totalmente fechada, totalmente privada, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você não sabe o que está sendo transacionado, quem está transacionando, qual o volume de transação que de fato está acontecendo lá dentro. E esse tipo de privacidade, que privacidade é total, realmente incomoda para as agências reguladoras. Era isso que eu tinha para apresentar. Então, assim, se tiver as últimas perguntas, era bom fazer agora para a gente já caminhar para o encerramento dessa primeira aula. A Alexandre está perguntando onde esses tokens ficam. São armazenados antes de transacionar ou antes de ir para uma exchange? Quais tokens? Pois é, eu Todos acho eles? que os tokens em geral, eu acho que é uma pergunta sobre o ambiente de suporte ao armazenamento desses ativos, é o que eu estou entendendo. Perfeito. Os tokens da blockchain, eles ficam na rede de blockchain. Vocês têm que pensar em software. Token é um software, smart contract é um software, o bloco é um software. Todas as taxas de transação que acontecem, elas geram um bloco. Pensa numa grande planilha, numa planilha gigantesca, onde cada célula, cada quadradinho da planilha é uma transação. Vamos tentar pensar nessa abstração ali. Essa grande planilha, toda vez que alguém gera uma transação, se adiciona um bloquinho, uma célula na planilha, tá? Uhum. E esse bloquinho que você adicionou na planilha faz com que a planilha cresça. Essa planilha é a blockchain, tá? Essa grande, essa gigantesca planilha. Só que assim, a rede de blockchain, por ela ser distribuída, todos os validadores, né, têm uma cópia desse planilha. Todos os nós da rede de blockchain têm uma cópia dessa planilha. Então, assim, quando um novo bloco adicionado na planilha, uma nova célula adicionada nessa planilha, automaticamente todos os nós atualizam a planilha. Então, assim, eu vou derrubar a blockchain. Olha, boa sorte. Porque se tem 100 validadores, você vai ter que derrubar 100 nós, perdão, você vai ter que derrubar 100 servidores. Entendeu? E acho muito difícil, não é impossível, mas é um trabalho hercúleo tentar derrubar 100 servidores simultaneamente, né? Porque quando você derruba o primeiro, o segundo, e a rede detectar aquilo lá, ele já vai levantar um outro, vai fazer uma nova cópia, né? Então, é bem difícil você tentar derrubar uma coisa dessas. Então, aonde que ficam os tokens? Fica na rede, né? São dados, né? A blockchain é um conjunto de blocos, é um conjunto de blocos que estão replicados, né, em Uhum. cada um dos nós da rede de blockchain. O Leonardo Vaz comenta: o token IT na rede Optimus, por exemplo, não é um IT de fato, ele é um token na rede que representa o IT. Mas existe alguma garantia que ele vai ter liquidez na rede para eu transformar esse token representativo em outro token do mesmo valor, ou até mesmo em IT? Então, sim, porque em teoria, né, você só minta os tokens que você consegue, que você tem um supply para Uhum. poder oferecer, né? Se você não tem esse supply, você não deveria nem mintar esse token, né? Então, assim, quem, quem mintou o ETH da Optimus provavelmente foi a própria Ethereum, porque ele é um contrato inteligente da Ethereum, né? Originalmente da Ethereum. Assim como tem ETH na Polygon, né? Então, assim, o ETH não é da Polygon. O ETH na rede Polygon é um contrato inteligente da Ethereum que foi mintado na Polygon. Para quê? Para oferecer liquidez de ETH na rede Polygon, né? Então, o valor não pode mudar, ele tem que ser exatamente o mesmo.
E quando uma rede como Ethereum minta ETH em outra rede, ela minta o número de tokens que ela sabe que tem liquidez para respaldar aquilo, né? Porque todos têm um supply finito, né? Assim como o Bitcoin tem 21 milhões de unidades de Bitcoin, e 21 milhões e um não existe mais quando se atingir os 21 milhões, né? Uma coisa, é só o Paulo comentando, né? Existem várias blockchains, são independentes uma da outra. Bitcoin é uma rede, ETH é uma rede, não, né? Sei, Monero é uma rede, Optimism é outra rede, assim, não são tão independentes, né, Alberto? Existem redes que são construções e que têm acordos entre elas, ou não? Então, as redes de blockchain, elas são independentes, elas têm sua própria governança, seus próprios mecanismos de desenvolvimento. Mas no ecossistema da Ethereum existe uma coisa que é o seguinte, é porque eu ia falar isso só, mas eu posso adiantar. A Ethereum é uma L1, uma rede de camada 1. Se passou a desenvolver redes de camada 2, L2, como a Polygon, a Optimism, a Arbitrum e outras mais por aí, né? Então, assim, essas soluções, essas redes L2 de camada 2, elas de alguma maneira usam a segurança da rede principal, da rede Ethereum, para poder finalizar a transação, né? Então, elas não são 100% independentes. As L2, de alguma maneira, terminam usufruindo de alguma segurança da L1. Então, elas são independentes em termos de governança, mas tecnologicamente elas ainda usam no final da transação um pouco da segurança da rede principal da L1 para poder finalizar a transação. Isso, Numa está explicando sobre, ela tem uma moeda, mas está falando da rede Optimism, né? Então, sobre as moedas, deixa eu ver aqui se tem uma pergunta efetivamente. Aqui tem algum comentário que talvez valha o teu comentário, Alberto, do Jeter Rodrigues. Geralmente, quando emite um token, minta, numa rede, é realizado o burn, queima, na rede originadora da transação. Depende. Eu acredito que sim, eu posso verificar isso, mas o burn é um mecanismo muito utilizado na rede de blockchain para aumentar para valorizar os tokens, né? Porque economicamente falando, quanto menor o supply, maior o valor do token. É por isso que Bitcoin é muito valorizado, porque o supply, ele foi, na gênese do Bitcoin, foi estabelecido em ser 21 milhões. Então, assim, as pessoas sabem que quando for mintado o token de número 21 milhões, acabou, não vai ser mintado mais nenhum Bitcoin, né? Então, o burn é um mecanismo feito justamente para aumentar a valorização. Algumas redes implementam isso na gênese, ou seja, pré-estabelecem que vai acontecer alguns burn. Outros não estabelecem isso, mas durante os mecanismos de governança, eles vão decidindo progressivamente queimar alguns tokens ao longo do caminho. É variável. Acho que vamos ficar por aqui, né, Alberto? Já É, passou de 7h30, né? As outras sim, perguntas eu acho que estão ou girando em cima de tópicos que tu já discutiste, né? Ou estão adiantando algumas, né? Falando sim, sobre Ethereum Virtual Machine, coisas do sim, gênero. Acho que a gente pode sim. deixar talvez para a próxima sessão, né? Perfeito. A gente vai colocar os slides da aula de hoje lá no Ava, né, e Uhum. resolver as pendências de quem não conseguiu ainda entrar no Ava nos próximos dias. Mas todo o material vai estar lá, inclusive um formulário de avaliação, né, sobre a aula. A gente precisa do retorno dos alunos e nesse mesmo formulário a gente vai pedir o endereço da carteira MetaMask, que é para a gente começar a interagir mais usando a MetaMask daqui para frente, tá bom? Então, assim, eu sugiro que vocês abram sua carteira MetaMask
nos próximos dias, não deixe para a semana que vem, não. Tá bom? Porque eu devo colocar esse formulário lá no AVA amanhã ou máximo segunda-feira. Tá bom? Então, agradecer muito às 98 pessoas que estão ainda aqui conosco, né, participantes, né, e acho que é isso Guerreiros, mesmo, gente. Isso, é um guerreiros. modelo novo, né? São muitos conceitos ao mesmo tempo, né? Modelo novo para quem é iniciante nessa área, né? Então, eu acho que é ficar tranquilo que os conceitos aos poucos vão sendo absorvidos, né? Não se preocupem, né? Muito obrigada, então, Alberto. Obrigado a Obrigada vocês. aí aos nossos monitores, né? Uma observação também, né? Agradecer ao professor Alberto, mesmo com dengue, né? Ele se esforçou, estar aqui para Exato, cuidar Alberto. esse tempo todo. Professor, muito obrigado pela sua paciência. A gente deseja que você melhore, tá? Pode contar Obrigado, com o nosso gente. time. Luísa também. Exato. Obrigado aí, tá? Queria agradecer você aí. Obrigado, Alberto. Realmente é um herói resistir essas 2 horas aqui com uma dengue em pleno andamento, né, Alberto? Agora eu vou descansar, gente. Estou precisando. Isso, bom descanso, Alberto. Que te Obrigado. restabeleça logo. Um Tchau, tchau. abraço, pessoal. Até a Obrigado, próxima. Gente. obrigado para todo Tchau, mundo tchau. aí. Obrigada aí. Tchau, tchau.